Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 25. E o título dessa primeira mensagem é A Cultura da Mesa, o Pão de Deus. Você sabia que a Bíblia fala de um pão que é o pão de Deus? Então abra comigo lá em Êxodo. Capítulo 25. A partir do versículo 23. Aqui Deus está dando orientações para Moisés de como o tabernáculo deveria ser construído. E Deus dá orientações não só sobre o tabernáculo, mas sobre aquilo que a gente chama dos utensílios do tabernáculo. Aquilo que deveria ter dentro desse lugar, que era um lugar não só de adoração, mas de manifestação da presença de Deus. Então, Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: faça uma mesa. Então você vê em primeiro lugar que é uma ordem. Deus está dizendo para ele: faça uma mesa de madeira da acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista com ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira da acácia, revistas de ouro, e com elas carregará a mesa. E depois Deus diz assim para Moisés: faça de ouro puro os seus pratos, e o recipiente para o incenso, e suas tigelas, e as bacias nas quais derramam as ofertas de bebida, ou ofertas de libação. E coloque sobre a mesa os pães da presença. Repita comigo: pães da presença. Para que estejam sempre diante de mim. Então, queridos, a palavra mesa é mencionada mais de 100 vezes na Bíblia. Mas a primeira vez que a palavra mesa aparece nas Escrituras, e essa é uma regra, é uma lei muito importante, a gente chama de lei da primeira referência. A primeira vez que a palavra mesa aparece nas Escrituras é nesse texto onde Deus está dizendo para Moisés: faça uma mesa. Isso é muito significativo, porque o livro de Gênesis, ele não é só o livro da criação, mas Gênesis também é o livro da queda. Gênesis é o livro onde o relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus, é comprometido. É o livro onde o homem se afasta de Deus. É o livro onde a quebra de comunhão acontece. Mas o Êxodo é o livro da reconciliação. Talvez você nunca tenha pensado nesses dois livros dessa forma, mas a mensagem talvez principal, e uma das mensagens centrais desses dois livros, é que o Gênesis é o livro não só da criação, mas é o livro da queda. Mas o livro do Êxodo é o livro da reconciliação. Então, no livro de Êxodo, Deus escolhe Moisés, e Deus chama Moisés para um lugar de intimidade. Deus leva Moisés para dentro da nuvem. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Bíblia fala que o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala com o seu amigo. Então Deus está claramente mostrando um propósito e uma construção, não só de uma restauração da aliança, mas de um novo nível de comunhão. Então Deus fala não só que falava com Moisés cara a cara, face a face, mas Deus está dizendo nas Escrituras que falava com Moisés como seu amigo. Então acontece aqui uma restauração da comunhão com Deus, e isso é representado através de uma mesa posta. Essa mesa representa esse
propósito, esse desejo de Deus, essa construção de Deus para uma reconciliação. Então Deus manda preparar uma mesa dentro da sua casa. Eu quero que você entenda comigo também que o tabernáculo que era construído era a casa de Deus. Isso depois vai virar o templo, mas essa era a casa de Deus, era o lugar onde Deus ia habitar, o lugar onde Deus ia se manifestar, e Deus manda preparar dentro da sua casa, dentro do seu santuário, uma mesa para os sacerdotes. E é muito interessante, porque como a gente leu nesse texto, e a gente pode ver isso em muitas outras coisas, cada detalhe dessa mesa foi ditado por Deus. Eu não sei se você sabe, mas os judeus acreditam até hoje, que quando Moisés desce da segunda vez do Monte Sinai, a Bíblia fala que quando ele desceu, ele trouxe não só os 10 mandamentos, mas ele trouxe toda a ordem, ele trouxe todo o mandamento de Deus. Então o que os hebreus acreditam até hoje é que Deus ditou para Moisés a maior parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E é isso que Deus faz aqui. Então Deus dita para Moisés, e Deus desenha para Moisés cada detalhe, não só dessa casa que deveria ser construído, mas dessa mesa. Então ela era uma mesa tão especial, ela deveria ser coberta com ouro puro, ela deveria ficar dentro do santuário que era dedicado a Deus, e exatamente do lado oposto da arca. Então quando você entrava no lugar santo, havia essa mesa, e do lado oposto dela, esse lugar não tinha janelas, não era um lugar para a plateia assistir. Exatamente do lado contrário dessa mesa ficava um candelabro de ouro, onde Deus dá uma ordem que ele deveria estar aceso continuamente, nunca deveria se apagar. E esse candelabro iluminava essa mesa continuamente. Então essa mesa, ela era tão especial para Deus, que Deus não deixa espaço nenhum para que houvesse alguma criatividade do homem, para que o homem acrescentasse alguma coisa, para que o homem colocasse ali sua arte, mas não, cada detalhe, cada parte dela foi de forma especial descrito, desenhado e pedido por Deus. Por quê? Porque essa mesa, eu quero que você entenda comigo, em primeiro lugar ela é uma figura do Messias. Essa mesa, ela é uma figura do próprio Senhor Jesus. Jesus é apresentado para nós como o pão da vida que é dado para o seu povo. Então, muitos milênios antes de Jesus nascer, Deus estava fazendo um apontamento daquilo que Jesus seria, e essa mesa, entre outras coisas, é uma própria figura de quem o Messias seria. Então Deus nos prepara uma mesa e Ele nos oferece Jesus como pão da vida. Então essa mesa apontava para Jesus. Aquela mesa apontava também para a ceia do Senhor. E eu quero que você entenda que a ceia é um momento onde nós não só reconhecemos, mas nós declaramos que nós somos participantes da carne e do sangue de Jesus. Na ceia nós fazemos o quê? Nós comemos da carne e nós bebemos do sangue de Jesus. A ceia representa a vida de Jesus em nós. Eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 37. Versículo 16, eu estou construindo com você o significado, a simbologia dessa mesa. Êxodo 37, versículo 16, Deus está dando ordem para Moisés sobre isso ainda, e ele diz assim: também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para o incenso, as suas jarras e as suas taças, em que seriam oferecidas ofertas de libação. O que é oferta de libação? Oferta de libação é toda oferta que é líquida. Resumidamente, tinham duas ofertas de libação: o vinho e o azeite. Agora o azeite não se encaixa aqui, porque você não colocava o azeite em uma taça. Então nessa mesa, além dos pães que eram colocados diariamente, eram colocados 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Mas além disso, havia ali também um incenso,
que simbolizava a oração e simbolizava a adoração, e havia jarras e taças, aonde com certeza o que era colocado ali eram vinhos. E você entende que Deus prepara essa mesa e o que Ele pede para ser servido nela, além do incenso, que como eu falei, simbolizava a oração e adoração, era servido ali pão e vinho. Mais uma vez, uma clara referência à ceia do Senhor. Agora é muito interessante, porque a Bíblia ela não fala muitas vezes desses pães que eram colocados na mesa, no lugar santo. Mas, dentre essas vezes que a Bíblia fala desses pães, esses pães são chamados por 3 nomes diferentes. Então, primeiro, esses pães são chamados de pães da presença, ou pães da proposição. Você vai encontrar isso, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. O que era pão da proposição? Era um pão que propunha alguma coisa. O que esse pão propunha? Algo que era feito na presença de Deus. Então, em segundo lugar, só completando, esse pão era chamado de pão da proposição, mas era chamado também de pão da presença. Por quê? Porque Deus declarava que esse pão era colocado na presença dele. O tabernáculo representava o lugar não só de habitação, mas de manifestação de Deus. E Deus chama esse pão de pão da proposição e pão da presença. Porque Deus dizia o quê? Vocês vão apresentar esses pães na minha presença. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: quando vocês colocarem esses pães sobre essa mesa, eu vou estar ali. Eu vou estar nesse lugar. Você consegue entender isso? Em segundo lugar, esses pães eram chamados também de pães, aliás, de pão contínuo. Números 4:7 vai dizer assim. Por que é chamado de pão contínuo? Porque havia uma ordem de Deus de que nunca faltasse pão naquela mesa. Então, todos os dias, 12 pães frescos eram colocados ali. E existe toda uma simbologia por trás disso. Por quê? Porque Deus está dizendo, olha, não vai haver falta de pão. Não vai haver necessidade. A vida vai ser suprida. Esse pão vai estar sempre disponível e a mesa vai estar sempre posta. E esse pão era chamado também de pão de Deus. Então lá em Levítico 21, a Bíblia chama esse pão de Deus. Por que pão de Deus? Porque Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e ele manda esses pães serem apresentados para quem? Para ele. Então Deus diz assim, esses pães são meus, e diariamente, representando cada uma das tribos de Israel, vocês vão apresentar esse pão para mim. Agora sabe o que é interessante? É que depois que o homem apresentava esse pão para Deus, e ele diz, quando vocês colocam esse pão lá, a minha presença está lá. Depois disso, Deus chamava o sacerdote para comer o pão dele. Então isso é muito precioso, porque isso está falando de comunhão. Ao mesmo tempo que Deus faz uma exigência, e Ele diz, vocês vão oferecer pão para mim. Depois que esse pão é oferecido, Deus diz, agora você vem e come na minha presença junto comigo. Você entende como isso é poderoso e precioso, querido? E quando a gente olha para tudo isso, e eu quero trazer esse entendimento, como eu falei ao longo de 3 mensagens, de 3 domingos, eu quero mostrar para você que a mesa, ela faz parte essencial daquilo que é a essência do cristianismo. Eu garanto, se você nunca ouviu essas mensagens, que você vai perceber coisas que você nunca percebeu antes. Então Deus constrói o conceito do que é essa igreja, o conceito do cristianismo na mesa. Por quê? Porque o cristianismo é totalmente relacional. O cristianismo não fala de construir uma igreja no sentido de construir um CNPJ, mas o cristianismo fala da construção de uma família espiritual. E isso não tem a ver com o templo. Quando a gente inverte esse pensamento, é a mesma coisa que você ser alguém solteiro e você acha que se você construir uma casa, você vai ter uma família. Uma casa não faz uma família, mas por causa da família se constrói uma casa. E a casa serve à família, mas a família não é a casa.
Assim como a igreja não é o templo, mas a igreja é a construção de uma família espiritual. Agora você entende como isso é precioso? Porque a gente está falando do único Deus, o Deus que é completo em si mesmo, que não tem necessidade nenhuma. Deus não tem falta, Deus não tem carência, Deus não tem necessidade. Mas esse Deus completo em si mesmo, Ele decidiu, na sua onisciência, onipotência, construir uma família de muitos filhos. Então, por que Deus fez o homem? Deus fez o homem, querido, para ter com Ele relacionamento. E como mexe com o meu coração isso, porque Deus, Ele forma o mundo e Ele coroa a sua criação com o homem. E qual é a primeira coisa que Deus faz depois disso? Ele tem um relacionamento íntimo e próximo, passeando com o homem, dia a dia, na viração do dia. Então Deus, o Deus que fez o homem, come à mesa com seus amigos. Eu quero mostrar isso para você. Ele é o Deus que senta à mesa, Ele é o Deus que chama o sacerdote para comer com Ele, Ele é o Deus que lava os pés dos seus amigos, Ele é o Deus que parte o pão com a mão e serve os seus amigos. E isso fala de um relacionamento real, profundo e verdadeiro. Quando a gente olha para aquela que é chamada de oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, abra lá comigo, por favor. Então a gente começou falando do relacionamento de Deus, não só com Moisés, mas do relacionamento que Deus estabeleceu com os sacerdotes. Lembrando que todos nós somos chamados ao sacerdócio. E no Evangelho de João, capítulo 17, isso aqui é logo depois de Jesus ter ceado com seus amigos. Então ele lava os pés dos discípulos, ele senta à mesa com eles, ele tem a conversa mais longa registrada nos Evangelhos. E em João, capítulo 17, a partir do versículo 20, Jesus vai fazer uma oração pelos seus amigos. Então Jesus diz assim, ele ora assim: não rogo somente por esses, ele está falando dos seus discípulos, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, Pai justo. O mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o seu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então esse texto, querido, Deus está se despedindo fisicamente dos seus amigos. Nessa mesma noite ele seria preso, depois crucificado, morto. E Jesus faz essa última intercessão pelos seus discípulos, Jesus ainda vivo. E nessa intercessão, Jesus deixa muito claro que Ele não quer apenas que nós nos relacionemos com Ele, mas que Jesus deseja também que nós tenhamos relacionamento uns com os outros. E a mesa fala exatamente disso. Era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos antes da oração. Então ele leva esses 12 homens, esses 12 amigos para a mesa, ele lava os pés desses homens, ele serve esses discípulos com a sua própria mão, ele dá pão e vinho para eles, e Jesus dá uma ordem para que esses discípulos repetissem aquilo. Então Jesus faz tudo isso, ele prepara todo esse ambiente, ele diz: olha, vocês vão repetir isso, vocês vão repetir esse modelo, vocês vão repetir esse princípio de servir, de lavar os pés, de dar de comer uns aos outros. O que Jesus está dizendo é: vocês vão repetir o princípio da mesa. E Jesus
reforça isso lá em Lucas 22:20, você não precisa abrir, mas Jesus diz assim, olha, façam isso em memória de mim. Então o que Jesus está ensinando, isso não é para esse momento só, isso não é só sobre agora, mas vocês devem repetir, vocês devem tomar o exemplo. Ele diz, vocês devem trazer sempre a memória, vocês devem sempre se lembrar, e vocês devem repetir isso, repetir e repetir e repetir até que eu venha. E Paulo completa essa ideia, e Paulo vai dizer, olha, façam isso em memória do Senhor, e continuem fazendo até que Ele venha. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Agora, o grande erro que nós podemos cometer em relação à ceia do Senhor, é transformar ela apenas num ritual. O desejo do meu coração é que um dia a gente possa ter uma ceia bíblica mesmo. Eu não tenho a certeza de como fazer isso, mas a verdade, querido, é que nós temos uma tendência de transformar grandes verdades em grandes rituais. E o maior risco que a gente pode cometer aqui é deixar de lado o verdadeiro significado da ceia para construir algo que é meramente religioso e ritual. Então é muito interessante, porque lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, versículo 29, ele fala sobre tomar a ceia sem discernir o corpo. Então ele diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Agora existe uma confusão muito grande aqui, e eu quero esclarecer algumas coisas para você. Então, em primeiro lugar, do que Paulo estava falando, qual era o contexto aqui, o que seria não discernir esse corpo. E para que a gente possa entender, então a confusão é tão grande, que eu já vi muita gente ensinando assim. Inclusive tem igrejas, e irmão, não quero ser ISO 9000 de igreja nenhuma, cada um anda de acordo com a revelação que tem. Mas existem muitas igrejas que quando você está em disciplina, ou alguém te pegou em algum pecado, alguma coisa, essas pessoas dizem quem toma a ceia ou não. Agora o que a Bíblia diz? Que cada um deve julgar a si mesmo. E essas pessoas dizem, não, se você estiver em pecado e você tomar a ceia, aí você vai trazer condenação para si. Agora, é um erro tão grande, porque primeiro, se você está em pecado, já existe condenação com ou sem ceia. Então é muito engraçado que parece que o problema aqui é misturar o pecado com a ceia. Tipo, você já viu, misturar leite com manga. Fala, não, pecado, tudo bem. Agora, se você estiver em pecado e tomar a ceia, aí o bicho pega. Aí vai dar ruim. Então, você está em pecado, não toma ceia, porque vem juízo. Irmão, pecado traz juízo. Nós temos o sangue de Jesus e o perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se não confessa e não deixa, não é misericórdia que vai te alcançar, não. Que vai te alcançar é o garfo do caramunhão, você vai ver. Eu estava indo bem até agora, né? Eu estava indo bem até agora, eu estava indo bem. Agora, é importante a gente entender qual é a condenação que Paulo está falando e o que é não discernir o corpo. Para que a gente entenda o que Paulo está falando, então ele diz o seguinte, aquele que come e bebe sem discernir, o que é discernir? É entender, é compreender. O corpo, que corpo que ele está falando? Corpo de Jesus, de Cristo. Ele está dizendo que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. Agora, quando Paulo fala isso, ele está fazendo uma referência ao que ele falou um pouco antes disso. E o que ele fala um pouco antes disso? Então vá comigo para 1 Coríntios, um pouquinho antes desse texto, capítulo 11, versículo 17. Enquanto você abre a Bíblia, estou eu aqui pensando se o diabo tem um garfo mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor diz assim. Paulo está falando aqui de um quadro que acontecia nas reuniões de ceia
na igreja da cidade de Corinto. É sobre isso que ele está falando. E ele diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, irmão, aqui está a prova de que o cara que quer continuar no pecado e é sem vergonha, está sempre querendo dizer que ele está certo ainda. Amém? Quando vocês se reúnem, e aí ele diz, não é para comer a ceia do Senhor. Então esses caras estavam se reunindo e estavam dizendo que estavam se reunindo para a ceia. E ele continua. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então tem gente que fala assim, não, a ceia que tinha na Bíblia não era feita com vinho, era feita com mosto, que era suco de uva. Irmão, os caras bebiam até se embebedar aqui. Então eu vou te dizer uma coisa, o cara beber suco de uva até ficar bêbado, eu imagino que devia ser perto dos 250 litros, mais ou menos. Então não era vinho mesmo, tá? Então, assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa aonde comer e beber? A minha mãe falava isso para mim quando me levava nas festas. Come antes para não fazer vergonha na festa. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm, que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então entenda uma coisa. A ceia era uma festa. Era tipo aquele ajuntadão, irmão, que todo mundo traz um prato, e aí bota tudo na mesa e todo mundo come junto. Só que Paulo está falando aqui de um quadro claro, onde existiam pessoas com mais posse e pessoas com menos. Então ele diz, olha, vocês vêm e vocês não esperam os outros, e cada um come a sua própria ceia. E é muito interessante, porque essas festas eram chamadas de festas ágape. Era um costume chamar a festa da ceia de festa ágape. O que é festa ágape? É festa do amor. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão dizendo que vocês estão fazendo uma festa ágape, uma festa de amor, mas quando vocês se reúnem para cear, tem divisão, não tem amor, não tem comunhão. Ele diz que cada um está preocupado com o seu, vocês não esperam uns pelos outros. E ele diz, alguns comem até se fartar, até ficar mal, e outros comem e bebem até ficarem bêbados, enquanto outros vão para casa com fome. E quando Paulo diz assim, acaso vocês não têm casa para comer? O que ele está querendo dizer é, existe um propósito para a ceia. Qual é o propósito? É celebrar a nossa comunhão em Cristo, a nossa unidade e o nosso amor. Agora ele está dizendo, tem rixa diante de vocês, tem rivalidade, não há comunhão, não existe um cuidado mútuo entre vocês. E Paulo faz uma declaração muito forte. Ele diz, quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor. Sabe por que não é a ceia do Senhor? Porque Jesus não está no meio disso. O que ele quer dizer é, olha, isso não representa o corpo de Cristo, isso não representa a vida de Jesus. Então o que Paulo está dizendo é, quando vocês se sentam na mesa, que vocês deveriam sentar para celebrar o sacrifício de Jesus, para celebrar a vida de Jesus entre vocês, na verdade, o que essa mesa faz é denunciar como vocês estão longe da verdade do cristianismo. Quando vocês se reúnem para ceiar, isso denuncia que há rixa, que há rivalidade, que não tem amor, que não existem cuidado mútuo. E vocês deveriam se reunir para celebrar o fato de vocês terem unidade em Jesus. Mas o que vocês mostram é divisão, egoísmo, egocentrismo, bebedeira, glutonaria, desamor, embriaguez. E ele está dizendo, isso não é o corpo de Cristo. O que vocês estão fazendo não tem nada a ver com Jesus.
Então, quando Paulo fala que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação, ele está dizendo, vocês estão dizendo que vocês estão se reunindo em nome de Jesus, mas a atitude, o comportamento de vocês, torna vocês condenáveis, torna vocês repreensíveis, torna vocês dignos de juízo, de justiça de Deus. Mais uma vez, o que Paulo está dizendo é, Jesus não está nessa mesa, e o pão que vocês têm comido não é o pão da presença. Você consegue entender o que é comer sem discernir o corpo? Então o que Deus nos propõe, querido, não é apenas que haja pão, mas é que Jesus esteja presente em toda a mesa que esse pão é dividido. Você consegue entender isso? Quando Jesus fala, comam e bebam em memória de mim, Ele está dizendo, quando vocês estiverem à mesa e o pão for partido, vocês têm que lembrar o tipo de relacionamento que eu tinha com os discípulos. Vocês têm que se lembrar que eu lavei o pé deles. Você tem que lembrar que eu, sendo maior, me tornei aquele que serve. Você tem que se lembrar que eu priorizei eles. Você já percebeu que o convite de Jesus para nós, o convite de Jesus para a salvação, é um convite justamente para a mesa? Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Esse é um texto muito usado para evangelismo, mas na verdade Jesus não está falando isso para o mundano, Jesus está falando isso para uma igreja. E Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o convite de Jesus para nós é um convite para mesa. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre aqueles 3 nomes dados para o pão da presença. Então eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 2. Aqui a gente vai ler o próprio Jesus falando sobre Davi e os pães da proposição. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 25. A palavra do Senhor diz assim. Aqui o próprio Jesus está dizendo, né? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então esse texto é muito peculiar, e eu quero que você entenda algumas coisas comigo. Então esse pão, que era chamado de pão da proposição, ou pão da presença, mais uma vez, ele era colocado dentro do tabernáculo, ou dentro do templo depois. Ele era colocado diante do Senhor, nessa mesa especial feita de ouro. E Deus chamava o sacerdote para comer com ele. Então o único que podia comer desse pão eram os sacerdotes. E eles só podiam comer o pão da presença na presença. Então eles só comiam esse pão lá diante de Deus, porque era um pão sagrado. Agora o que acontece? Davi, nesse momento aqui, ele está fugindo de Saul, que queria tirar a sua vida. Não vou voltar em toda a história. Mas Saul ficou loucão, endemoniado, com inveja de Davi, tentou fincar uma lança no peito de Davi, Davi tem que fugir. E alguns homens começam a se agregar a Davi. E Davi chega aqui até o sacerdote Abiatar, morrendo de fome, não só ele morrendo de fome, mas com seus amigos também. Mas só o sacerdote podia comer esse pão. Mas a verdade é que Davi chega para esse sacerdote, e para o sacerdote Aimeleque, e ele pede os pães da presença. Ele diz, olha, me deixa comer, eu
e os meus homens desse pão. Então lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo 10, você não precisa abrir, se quiser só anotar, a Bíblia fala que Aimeleque não simplesmente deu os pães para Davi, mas a Bíblia fala que Aimeleque vai até a presença de Deus, ele consulta Deus sobre isso. Davi fica esperando, morrendo de fome, ele fica esperando, ele não faz nada sem a concordância do sacerdote, e ele espera o sacerdote consultar a Deus sobre deixar Davi comer aqueles pães. E qual é o resultado disso? Deus autoriza aquele sacerdote, Davi e os seus homens comem daquele pão. Agora eu quero mostrar para você que Saul, dentre tantas outras coisas que ele fez errado, o que fez ele ser condenado por Deus, ele vem rejeitando a vontade de Deus, ele vem desobedecendo a Deus, ele já estava sendo possuído por espíritos malignos, mas existe um dia que o profeta Samuel chega para ele e fala assim: o Senhor te rejeitou hoje. E ele fala: o Senhor ia estabelecer o seu reinado para sempre. Sabe o que mostra para mim? É que se Saul não tivesse pisado na bola, a gente ia cantar canções hoje chamando Jesus de filho de Saul e não de filho de Davi. Eu já vi gente pregando e dizendo assim: não, Deus escolheu Davi, mas o povo escolheu Saul. O povo escolheu ter um rei, mas quem escolheu tanto Saul quanto Davi foi Deus. Então Deus chega para Samuel e fala assim: então você pega o óleo de azeite e você vai ungir Davi, filho de Jessé. Só que ele faz exatamente a mesma coisa com Saul. Então Deus escolhe Saul, Deus fala de Saul para Samuel e manda ele ungir Saul com óleo. Então é igualzinho. Mas existe um dia que o profeta Samuel chega para ele e fala assim: você agiu como louco, e a partir de hoje, Deus tirou de você o seu reino e escolheu outro para entregar esse reino. Sabe que dia foi isso? O dia que Samuel decidiu fazer uma coisa que só o sacerdote podia fazer. Desculpa, que Saul escolheu fazer uma coisa que só o sacerdote podia fazer. Então vá comigo lá para 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 11, só para a gente entender, não eram só os pães da presença que só o sacerdote podia comer, tudo que fosse oferecido para Deus, precisava ter um intermediário. Quem era esse intermediário? Era o sacerdote. Então eu não podia simplesmente eu ir e oferecer um ofício para Deus, eu precisava ter um sacerdote, eu apresentava o sacrifício para o sacerdote apresentava para Deus. Então, 1 Samuel capítulo 13, versículo 11. Então, só voltando um pouquinho. Saul tinha ganho uma batalha. Saul tinha ganho uma batalha. E Samuel fala para ele: espera até eu me encontrar com você para que você ofereça um sacrifício de gratidão a Deus. Só que Samuel se atrasa e não chega no dia combinado. E aí o povo é uma bênção, o povo começou a pressionar Saul e falar: como que a gente vai continuar na guerra sem adorar o Senhor, sem oferecer sacrifício para Ele? E ele diz: a gente precisa oferecer os sacrifícios ao Senhor. Só que o sacrifício só podia ser oferecido pelo sacerdote. Só que por causa da pressão do povo, o que Saul faz? Ele cede aos desejos do povo e oferece ele mesmo os sacrifícios. Só que, lei de Murphy, né? Logo depois que ele oferece o sacrifício, quem chega? Samuel. E aqui é o momento que Samuel chega. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 13, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Então, olha, era só um sacrifício de gratidão. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul:
procedesse neciamente. Essa versão que eu tenho é polida, porque tem outra versão que diz assim: você agiu como louco, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para todo o sempre. Mas ele continua dizendo: mas já não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora, irmão, quando você começa a ler essas coisas, dá um tilt na cabeça da gente. Por quê? O primeiro texto que a gente leu, de Marcos, fala de Jesus elogiando e tomando como referência a atitude de Davi. E o que Davi fez? Davi fez o que só o sacerdote podia fazer. Agora, Saul é rejeitado por Deus exatamente por fazer a mesma coisa, fazer uma coisa que só o sacerdote podia fazer. Agora, qual é a diferença entre os dois? Porque um foi não só aceito por Deus, mas elogiado por Jesus, e outro foi rejeitado por Deus. Se a gente for um pouquinho para frente, a gente vai ver a diferença de coração com que esses dois fizeram essas coisas. Então vá comigo para 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: virando-se Samuel para se ir, isso aqui é depois que Samuel coloca a sentença para Saul, dizendo: o Senhor já tirou de você o reino, ele já se apartou de você, e ele escolheu outro. Aí, quando Samuel vai sair, Saul segura ele, é esse momento. Voltando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor... Cara, é pesado demais. Ele só tentou segurar o sacerdote, mas esse homem de Deus usou aquilo como uma manifestação profética daquilo que estava acontecendo. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, portanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então, querido, enquanto Davi esperou o sacerdote consultar o Senhor, Saul forçou uma situação. Davi queria matar a fome dele e dos homens que estavam com ele. O que ele queria? Ele queria dar pão para aquelas pessoas. Davi queria saciar a fome, ele queria comer junto com seus homens. Agora Saul, ele não só faz algo totalmente diferente. Então, quando ele profere essas palavras aqui para Samuel, ele deixa muito claro, Samuel está dizendo para ele: cara, Deus te rejeitou, Ele tirou o reino de você, você feriu o coração de Deus, Deus não vai dar continuidade ao que Ele está fazendo com você. E qual que é a resposta desse homem? Me honra diante dos homens. Então o que ele está dizendo com a sua atitude é: não estou nem aí para Deus, se Deus me rejeitou, faz eu ficar bem diante do povo. Vai comigo sacrificar para aparecer diante dos homens que está tudo bem entre nós. Então, com isso, Saul está mostrando que ele só pensava nele. Ele só estava preocupado com a sua imagem, com o que ele era, com o que ele tinha, com a aceitação do povo. E a atitude de Saul é totalmente contrária de Davi, porque um pouco depois disso, Saul proíbe os seus homens de comerem mesmo diante da guerra. Davi vai, ele clama para o sacerdote e diz: me deixa comer o pão da presença e dá aos meus amigos. E Saul faz exatamente o contrário. Então ele proíbe os seus homens de comer até que o inimigo fosse vencido. Mesmo quando seus homens estão famintos, a Bíblia fala que esses homens estavam famintos, exaustos. E lá em 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, Saul diz para eles assim: eu vou amaldiçoar quem de vocês comer. Por quê? Porque ele só pensava nele, só pensava em si mesmo.
né? Ele só estava preocupado com ele não estava nem aí para o que Deus queria fazer. E esse pão não era o pão da presença. Depois a Bíblia chama de pão de Deus, né? Então, como eu disse anteriormente, cada pão desse tinha um nome. Então esses pães, eles não eram somente os pães que o homem oferecia para Deus, mas era o pão que Deus oferecia para o sacerdote também. E nós precisamos entender, querido, que no Novo Testamento a gente já trouxe várias mensagens falando sobre isso aqui, sobre sacerdócio. No Novo Testamento, todos nós somos chamados ao sacerdócio. Todos nós fomos chamados para ter um lugar na mesa de Jesus. O Salmo 23, que é um dos mais conhecidos provavelmente, que é um salmo de Davi. Davi diz, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o que Davi está fazendo nesse salmo é comparar Deus a um pastor de ovelhas que traz cuidado, provisão, proteção. E no versículo 5, Davi diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu quero te dizer do que Davi estava falando. Era muito comum que as pessoas de mais posse no Oriente Médio nessa época oferecessem banquetes para as vizinhanças, para aqueles com quem eles tinham um negócio, né, com aqueles com quem eles tinham um relacionamento. E quando esses anfitriões faziam um banquete, você imagine o calor, a sequidão do deserto. Então a pele era extremamente ferida pelo vento, o calor e a falta de umidade. Não ia ter botox que resolvesse. Chegava a trincar a pele do cara. Então os anfitriões, os bons anfitriões, quando alguém vinha para a casa deles, o que eles faziam? Eles ungiam a testa com óleo. Porque o óleo, além de hidratar a pele, além de perfumar, trazia um aspecto melhor para o rosto, hidratava. Então quando Davi está falando isso, ele está dizendo: você é como um anfitrião que me recebe para uma mesa farta, você unge a minha cabeça com óleo, você cuida de mim, você me protege. Agora, quando ele usa essa expressão e ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele está fazendo uma referência a algo muito pesado que acontecia na época. Quando existiam guerras e um povo dominava outro, o que era comum se fazer? Você pegava o líder daquele povo e os príncipes daquele povo, depois de saquear todos os bens dele, eles amarravam essas pessoas e eles faziam um banquete e comiam a comida daquelas pessoas. Então você invadia uma cidade, você guerreava, matava, você saqueava os bens e depois você fazia um banquete e amarrava essas pessoas diante de você para que elas vissem você comendo a comida delas. Então o que Davi está dizendo aqui é que Deus é aquele que toma sobre si a nossa causa, e mesmo que você tenha guerra, que você tenha desafio, Ele está dizendo: o Senhor é aquele que mesmo que haja guerra, mesmo que haja desafio, mesmo que haja o desafio do tempo, das circunstâncias, o Senhor é aquele que prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos, e mesmo que haja batalha, no fim vai ter uma vitória, e Ele vai preparar uma mesa para mim, diante daqueles que me fizeram mal, que se opuseram a mim. Claro que isso fala não só de circunstâncias da vida, mas fala, né, do nosso inimigo espiritual. Então Deus está se apresentando aqui como aquele que luta as nossas guerras, e isso mais uma vez é representado por quê? Por uma mesa. Davi está dizendo aqui: Deus é aquele que prepara uma mesa para nós. E o pão, em terceiro lugar, era chamado de pão contínuo. Isso está lá em Números capítulo 4, versículo 7. 2 Crônicas capítulo 2, versículo 4. E eu quero que você abra um texto comigo. João capítulo 6. A partir do versículo 33. Então, mais uma vez, essa mesa deveria estar sempre posta, não deveria faltar nem pão e nem a presença. Nunca deveria faltar nem pão, nem a presença. João capítulo 6, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: porque o pão de Deus
é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é o pão vivo de Deus, ele é apresentado como pão vivo de Deus, que desce do céu, e ele nos garante a sua presença contínua. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 28, versículo 19, você não precisa abrir a grande comissão, a palavra do Senhor diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado. E ele conclui dizendo assim: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz: eu vou estar com você. Agora, como isso era feito, como essa presença de Jesus era manifesta, como a igreja se movia, como homens naturais eram transformados em discípulos. Você vai ver eu ler esse texto em todos esses 3 domingos. Vá comigo para Atos capítulo 2. E nós vemos aqui como que os primeiros discípulos de Jesus, além dos 12, eram formados. A palavra do Senhor diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, olha algumas declarações desse texto. A Bíblia diz assim: eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão de casa em casa, eles faziam as refeições juntos com alegria e singeleza de coração, e Jesus estava sempre com eles. Então era assim que a igreja existia, se movia, e a igreja foi formada, querido. A igreja nasceu, não só pelo exemplo de Jesus com os discípulos, mas a igreja nasce na mesa. Não existe igreja sem relacionamento, não existe igreja sem cultura da mesa, não existe cristianismo sem comunhão, não existe cristianismo sem relacionamento. E existe um princípio e uma verdade espiritual por trás da mesa. E eu quero mostrar para você, no decorrer desse domingo, que Deus dá esse apontamento para nós várias vezes nas Escrituras. Existe um texto que é um dos meus textos preferidos, talvez você já tenha ouvido eu falar várias vezes dele, mas eu quero ler de volta com você. Abra comigo em Jeremias, capítulo 23. Versículo 18. Jesus diz para Jeremias assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve a sua palavra e a entendeu. Essa palavra que é traduzida como conselho, parece uma coisa tão formal aqui, mas essa palavra traduzida como conselho, a palavra hebraica kod. E kod fala de uma reunião íntima e familiar. Eu vou te dar um exemplo de kod. Você senta com seus filhos na mesa, e depois do jantar vocês têm uma conversa longa. Essa conversa é kod. Kod fala dessa reunião íntima, familiar, como um pai que se reúne para conversar com os filhos depois do jantar. Então o que Deus está dizendo aqui para Jeremias é: quem de vocês esteve à mesa comigo? Quem de vocês comeu comigo? Ouviu a minha voz? Entendeu o que eu queria dizer? E querido, com tudo isso, nós vemos que Deus vem desde o início construindo uma cultura de mesa, uma cultura de partir o pão, uma cultura de dividir a vida. Você sabe que uma das coisas que mais mexe comigo, com tudo que Jesus fez, eu sei que todo mundo tem os trechos preferidos das Escrituras,
Mas uma das coisas que eu tenho isso há muitos anos, e toda vez que eu vou por alguma coisa, eu estou lendo um livro, alguma coisa, e eu paro nesse texto, esse texto queima no meu coração. É perceber que Jesus estava com 33 anos, ele passou 3 anos e meio andando com aqueles discípulos, e ele sabia que ia morrer. Eu não consigo, é inevitável para mim. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, o que eu faria nessa noite? Já me passou muitas ideias. Agora, o que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, o que Jesus fez? Ele não gravou um curso, ele não escreveu um livro, ele não pregou para uma multidão, ele não foi fazer o Sermão da Montanha, parte 2, a revanche. O que Jesus fez na última noite dele com os discípulos? Ele prepara uma mesa e ele janta com esses caras. A última noite. Jesus, você vai morrer amanhã, o que você vai fazer? Vamos sentar na mesa e vamos ficar aqui. É a conversa de Jesus com os discípulos mais longa registrada nos evangelhos. E sabe o que mexe com o meu coração? É que depois de ceiar, lavar os pés dos discípulos, ceiar com eles, partir o pão, Jesus diz assim, eu vou fazer uma promessa para vocês. Cara, é o Filho de Deus. Ele diz, eu não vou tomar do fruto da videira de volta, até que vocês estejam comigo na mesa do meu Pai. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, não é o vinho que é importante, não é o pão que é importante. Todas essas coisas só são importantes porque elas simbolizam que nós estamos juntos. Sabe o que é importante? É dividir a minha vida com vocês. É dar minha carne por vocês. É dar meu sangue por vocês. É servir vocês. É nós estarmos juntos. Então você entende que a gente transformar a ceia num ritual só é a pior coisa que a gente pode fazer. E quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro é o cara mais cabeçudo da Bíblia, né? Vou falar a verdade. Sanguíneo como eu, provavelmente. Pedro tenta resistir, abra lá rapidinho comigo. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 4. Eu acho que eu tenho tanta raiva de Pedro porque eu me vejo nele. Eu consigo me ver fazendo essa mesma pataquada aqui. Ele estava se achando super espiritual. Isso acontece bastante comigo. E Deus me quebra a cara. João capítulo 13, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse, super espiritual, Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-las-á depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar o pé, não tem parte comigo. E aí Pedro já resolve rapidinho, ele fala, então não lava o pé, lava a cabeça, o corpo, lava tudo, sanguíneo. Agora sabe o que mexe com o meu coração? Porque parece uma coisa tão simbólica, tão simples, mas Jesus está ali prostrado diante de Pedro e fala, eu vou lavar teus pés. E aí Pedro fala assim, não, você não vai lavar meus pés. E aí Jesus fala assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus estava dando início à igreja, estava comissionando os discípulos a ganhar o mundo. Então, para mim, o que parece é que é uma forma de Jesus dizer assim, Pedro, se você não entender isso aqui, você não entendeu nada. Cara, se você não entender o que eu fiz, se você não entender esse princípio de serviço, se você não entender a mesa, você não entendeu nada, você não tem parte comigo, você não pode dar continuidade a isso. E nessa mesma mesa, um pouco para frente, Jesus diz para os discípulos, capítulo 15, versículo 15 de João, ele diz, eu já não os chamo servos, mas amigos.
E nessa mesma mesa que Jesus chama eles de amigos, Mateus 26, 29, Jesus faz aquela promessa que eu disse: eu não vou tomar do fruto da videira até que vocês estejam na mesa do meu Pai comigo. Então, querido, a mesa, a vida é compartilhada na mesa. Na mesa, a gente divide as nossas vidas uns com os outros e a gente divide a vida de Jesus em nós. Porque quando a gente senta na mesa e a gente fala das coisas de Deus, a gente divide aquilo de Jesus que está em nós, a gente divide com os outros. E a gente divide o tempo também, por quê? Porque dar tempo é dar vida. Ninguém aqui sabe quando vai morrer, espero. Mas a partir do momento que você nasce, um cronômetro de contagem regressiva começa a rodar. E a gente está aqui com 2 horas de culto, né? A Paula, sei lá, 3 horas de culto, talvez, mais ou menos. E quando acabar, são 3 horas que não voltam nunca mais. Então, quando você dá mesa para alguém, você está dando vida, você está dando seu tempo, você está dividindo a sua vida. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo para a igreja de Atos mesmo, né, algumas pessoas acreditam que era obrigado eles dividirem os bens. Só que quando a gente vê, por exemplo, o exemplo de Ananias e Safira, eu não quero me delongar, isso está lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 5. A Bíblia diz que quando Ananias vai e ele mente para o Espírito Santo, ele vende uma propriedade, ele diz que está entregando tudo, mas na verdade ele reteve uma parte. E aí Pedro olha para ele e fala assim: por que você mentiu para o Espírito Santo? E ele diz: não era sua a propriedade? Se ficasse com você, não era sua? Se você vendesse, o dinheiro não estava com você? Não era seu? Ele diz: mas por que você mentiu para o Espírito Santo? Qual era a mentira? Ele ficou com uma parte e disse que estava entregando tudo. Então isso me mostra que dividir os bens não era obrigatório. Agora está na mesa, era. Então a Bíblia diz que todos partiam o pão de casa em casa. Dividir os bens podia até ser facultativo, mas dividir a mesa não era. Aqueles que criam estavam juntos e diariamente partiam os pães de casa em casa. Os pães é feio, né? Então, querido, eu vejo que nós precisamos reorganizar o nosso entendimento daquilo que é a igreja, mas nós precisamos organizar muito. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Agora tudo começa com o entendimento, com a compreensão da verdade, né? Então, quando a Bíblia apresenta a igreja como o corpo de Cristo, ela está apresentando a igreja como um organismo vivo. Ela está falando da própria vida de Jesus. Ela fala: a igreja é a vida de Jesus se manifestando na terra. Por isso que o nome Cornerstone é tão forte para nós, que fala, né, da pedra angular, e isso fala não só da revelação que nós temos de Jesus, de quem Ele é, mas isso fala também da nossa revelação, da revelação que nós temos do que é a igreja. E a igreja, irmão, ela é o relacionamento. Jesus é o centro, o fundamento, a sustentação, é sobre Ele que nós construímos, mas essa construção em cima de Jesus, ela precisa ser um organismo vivo, senão isso não é igreja. O que é essa igreja? O que a Bíblia fala? Pedro vai falar disso, vai falar que nós somos pedras vivas, que quando nós estamos unidos, vivos, nós edificamos uma casa espiritual, que o fundamento e sustentação é Cristo, e por meio dele nós oficiamos o nosso sacerdócio e oferecemos a Deus sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. O que é isso? Isso é ser igreja. Se não existe isso, a gente pode estar sendo qualquer coisa, menos igreja. E ele diz: olha, na medida que nós nos aproximamos de Jesus como pedras vivas, nós passamos a nos tornar uma casa espiritual onde Deus habita. Então, mais uma vez, Deus nos prepara não só uma casa, mas nos prepara uma mesa. Ele chama a si mesmo de pão vivo que desceu do céu, e tudo isso
aponta para Jesus, para a vida dele. Isso é ser igreja. Ser igreja fala do nosso relacionamento com Jesus e do nosso relacionamento uns com os outros. Você sabe que quando, eu já falei isso outras vezes aqui, toda vez que eu chamo um pastor amigo para conhecer a igreja, parece um tique de pastor. Eu não sei se você já olhou, mas a gente tem um salão bem grande aqui do lado. Tamanho razoável, acho que cabe o quê? Umas 300 pessoas ali, talvez? Eu acho que mais ou menos. Cara, mas todo pastor, ele entra aqui e fala em nome de Jesus. Eu já fico até segurando para não cair a parede. Em nome de Jesus, você vai derrubar essa parede aqui. Porque é para caber mais gente. Porque o conceito de igreja, normalmente é assim, eu tenho que ter o salão maior que puder, para caber mais gente, para entochar de mais gente. Por quê? Porque o sucesso ministerial é você ter um monte de gente, o sucesso ministerial é você ter o maior lugar que dá. Agora, irmão, eu não estou dizendo que é ruim crescer, não quero criticar ninguém. Nós queremos crescer, só o meu pensamento de crescer é um pouco de outro jeito. Porque toda vez eu já pensei, quase que eles me convenceram, não, brincadeira. Mas quando a gente pensa nesse ambiente, uma das coisas mais especiais que a gente tem aqui é ter esse ambiente de casa, de estar todo mundo perto. Agora a gente vai desconstruindo algumas coisas e chega uma hora que a gente está fazendo uma coisa, dedicando toda a nossa força, e ela pode ser muita coisa, mas ela não é igreja. E esses formatos, eles vão entrando no coração da gente, a gente nem percebe como. Então eu conheço lugares que o pastor da igreja, ele põe 20 caras numa sala e ele dá uma aula de 1h30. E ele chama isso de discipulado. Irmão, pode ser uma aula, pode ser bênção, pode instruir, pode trazer alguma coisa, pode ser um monte de coisa, mas não é discipulado. Por quê? Porque discipulado é andar junto, é dividir a vida. Agora eu só quero deixar uma coisa clara, eu estou encerrando com isso. Quando a gente fala sobre isso, sobre a construção dessa família espiritual, você precisa tomar um cuidado só. Não se coloca como uma vítima que quer o tempo inteiro e fica desejando ser convidado para a mesa. Sabe qual que é a primeira forma de você viver esse princípio? Você dá a mesa. Dá a mesa, irmão. Então eu quero dizer, a gente tenta estar com todo mundo que dá. Por quê? Porque eu tenho prazer de estar com a igreja. Então se você tentou, talvez tenham tido exceções. Eu estou lembrando de uma pessoa que me pediu algumas vezes já, e eu não consegui sentar com ela. Mas a gente, na medida do possível, a gente vai tentando sentar com todas as pessoas. Eu estou aqui a maioria dos dias, de manhã e de tarde, menos segunda. E a sexta-feira, com uma certa frequência, eu viajo para pregar fora também. Mas fora isso, a gente está muito aqui, eu estou, os pastores estão, por quê? Porque a gente entende que é relacional. Agora eu quero deixar uma coisa clara para que você não frustre seu coração. Eu nunca vou conseguir, mesmo sendo gordinho, mesmo que eu dividisse um monte de parte, não ia dar para eu estar com todo mundo na mesa desse jeito. Então eu tenho prioridades, e eu tenho aqui, os meus discípulos são os pastores, e eles são a prioridade. Então, esses dois casais estão comigo há 13 anos mais ou menos, é mais ou menos isso, né? Todos eles já dormiram na minha casa, a gente já saiu de férias junto, a gente já brigou. Raríssimas vezes a gente já brigou. Eu já briguei com ele sozinho várias vezes. E é verdade, eu não estou brincando. Depois tem que ir pedir perdão sanguíneo. Então, assim, os nossos filhos são amigos. É isso que eu tenho com eles. A gente é amigo, a gente tem vida, a gente divide a vida junto. É claro que no nível deles, talvez eu consiga fazer com muito poucas mais pessoas. O meu pensamento é hoje, vão vindo mais pastores aqui para casa, a gente vai tendo isso. Agora, apesar de a gente querer estar nas mesas, e volta e meia a gente leva alguém na nossa casa que nunca foi, eu tenho uma prioridade. Por quê? Porque eu preciso deixar isso muito firme com algumas pessoas para que elas multipliquem com outras.
E o meu coração se enche de alegria, porque quando eu olho para os discípulos deles, eu me sinto vingado, irmão. Porque várias vezes eles foram para minha casa e saíram às 2, às 3, às 4, às 5, às 6 da manhã. Muitas vezes. Um dia que eles foram sair antes das 2 horas da manhã, a hora que eles estavam na frente de casa, eu falei, gente, vamos bater uma selfie aqui, eu vou botar o horário na tela para eu registrar isso aqui, porque acho que nunca vocês saíram tão cedo. E agora os discípulos deles vão na casa deles e ficam até de madrugada. Eu me regozijo. Quem dá um glória a Deus e os discípulos que já ficaram na casa deles até de madrugada, quer ver? Aí, ó, é isso aí, gente. Então não entre com essas mensagens num lugar de achar que você tem que ser convidado para a mesa. Então eu não quero que isso gere uma expectativa. A gente está sempre tentando. Toda sexta-feira que eu estou em Curitiba, eu tento levar alguém em casa que nunca foi. Alguns já foram. Eu tenho feito isso há algum tempo já. Então a pessoa vem, começa a se envolver na igreja, está aqui, a gente quer levar para a mesa. Não é por quê? Não, porque eu tenho que ser coerente com a palavra. Não, porque a gente vive isso, a gente ama isso. Mas em nome de Jesus, antes de ferver o seu coração para ganhar um lugar na mesa, esteja pronto a dar a mesa para alguém. Dê a mesa para alguém. Esteja disposto. Aceite a mesa. Pague um preço. Sabe por quê? Porque ser igreja é isso. Sabe qual que é o problema das mega igrejas? Cara, você pode ficar uma década indo, sentando no último banco, entregando seu dízimo, batendo palma, e você não tem relacionamento com ninguém. Isso não é ser igreja. E eu quero dizer para você, você está vindo aqui, você vem, você não falta um domingo, mas você não tem relacionamento, irmão, você pode até estar vindo aqui, mas você não está sendo igreja. Porque é no relacionamento que a gente divide não só a nossa vida, mas a vida de Jesus. Provérbios vai falar que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo. Então, irmão, de coração, o crescimento é natural e ele vem. E eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes as pessoas ficam ansiosas para a gente fazer alguma coisa, para a igreja crescer mais rápido. Não é que eu não queira crescer. Mas eu entendi a identidade que eu tenho em Deus. Eu sei que Deus me chamou para ser. É isso. Qual que é a sua igreja? Eu quero uma igreja que adora com intensidade. Eu quero ser uma igreja que ama a palavra de Deus e não negocia a verdade. E eu quero ser uma igreja que tem relacionamentos íntimos e profundos. E que está uns com os outros na mesa. Então isso é o que eu mais quero. Se for para eu ser isso com 2 famílias, eu falo para Jesus, eu quero me realizar com as 2. Se for para eu ser isso com, 350, que talvez a gente tenha na igreja, eu vou ser feliz sendo isso com os 350. E se for mais, Deus vai trazer. Agora o meu propósito primário não é ter gente, é ser de verdade. Então eu não quero uma igreja cheia de gente vazia. O meu coração cheio de alegria, sabe? Nossa, veio um monte de visitante. Não estou desprezando as visitas, tá? Mas meu coração se alegra muito mais quando eu vejo pessoas criando relacionamento que não tinham. A gente tá, vou usar vocês aqui, Dinei. Esse casal precioso aqui, logo que eles chegaram, ele me mandava, ô pastor, estamos aqui, vamos na casa desse, encontramos com aquele. Eu falei, uau, cara. É isso que alegra meu coração. Por quê? Porque eles estão sendo igreja. Manda foto, está jantando, está junto, está encontrando. Eu falei, é isso. É isso, vamos viver, vamos ser mesa, vamos dar a mesa. Vamos aceitar a mesa quando nos chamam. Agora, a real é que dá um trabalho miserável, irmão. Dá trabalho se relacionar. Dá trabalho, tem conflito, tem atrito. Agora nós somos aperfeiçoados, é justamente nisso. Eu costumava dizer, quando a gente estava na nossa outra igreja, que era uma igreja muito grande, as pessoas falavam, pastor, estou vindo, decidi ficar aqui, estou tentando me achar. Eu falava, cara, crie relacionamentos.
ouço canções de anjos. Sim, símbolos sonoros. Shhh. O cara quando está no manto, qualquer coisa é um cheio, né? Terra! Sabe quando você sente que essa é a sua igreja? Quando você bota o pé e fala, deixa eu perguntar como está aquela situação que eu orei pelo meu amigo lá que me falou. Olha o pessoal que a gente ficou de encontrar semana que vem. Olha, estava muito bom lá ontem. Quando você consegue pisar na igreja e ter isso, irmão, é que você está numa casa e numa família. E eu adoro essa forma que é aqui, porque se você tentar se esconder sentando na última cadeira, dá quase para alcançar você com a mão. Então, que, em nome de Jesus, que isso entre no seu coração, irmão. Que nós sejamos uma igreja que vive relacionamentos íntimos, verdadeiros. Vai dar trabalho? Vai. Quer saber outra coisa? O relacionamento denuncia você. Porque tem gente que é assim, muda de igreja toda hora. Aí o cara entra na igreja, a igreja é uma benção. Tudo é uma benção. Melhor que as outras. Até começar a ter relacionamento. Dá relacionamento, já briga com esse, já se estranha com aquele, já não gosta daquele outro, e daí o que faz? Daí vai para outro lugar. Aí lá é uma benção. Até se relacionar. Sabe de quem que essa pessoa está fugindo? Dela mesma. E não vai mudar nunca, e vai carregar. Eu conheço gente que carrega isso a vida inteira. Onde para, tem problema. E está sempre procurando um lugar perfeito. Tomara que não ache, senão vai estragar. Então, isso afia, isso nos molda, nos aperfeiçoa. Você recebe essa palavra?